Já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, o Evangelho deste domingo nos propõe duas parábolas que Jesus conta aos seus discípulos para falar do mistério da presença do reino de Deus na história. Na primeira parábola, Jesus fala do dinamismo da sementeira. A semente tem uma força em si mesma. Depois de jogada na terra, o agricultor não fica olhando para o terreno, esperando a semente dar frutos. O agricultor confia na força que a semente possui, e também na generosidade do terreno. Então, depois de ter feito a sua parte, de ter cuidado da terra, adubado, depois de ter jogado a semente ali, agora o agricultor, ele vai cuidar da sua vida, vai continuar o seu trabalho, até que de repente começa a brotar os primeiros frutos, a desabrochar os primeiros frutos daquela semente. Jesus, com essa primeira parábola, quer nos falar da ação fecunda de Deus na história. Deus é este agricultor silencioso, mas eficaz, e que trabalha noite e dia pela salvação deste mundo. E qual deve ser a grande esperança cristã a nos mover neste mundo? A esperança de que no final da história, esse reino de Deus vai atingir o seu perfeito acabamento. O que vai prevalecer no final da história não serão os reinados deste mundo, não vai ser a ordem
a nova ordem mundial, que tem aí o seu planejamento de até 2030, exercer um grande domínio sobre a humanidade, um domínio político, econômico, social, cultural. O que vai prevalecer no final da história nem será o reino das trevas, mas vai ser o reinado de Deus. Esta deve ser a grande esperança cristã a nos mover. Por isso, o cristão nunca pode se tornar uma pessoa nem triste e nem desesperada, senão perdeu o sentido da sua fé. O que é o desespero? É a perda total da esperança. É quando não esperamos mais em Deus. O cristão, mesmo que contemple ainda o mal agindo com força na história, com suas maldades e injustiças, porém, o que deve nos encher de ânimo a cada dia, de coragem, de fortaleza, é a esperança que colocamos em Deus e no seu reino. Não colocamos a nossa esperança nos homens. Santo Inácio de Loyola tem uma frase que nos ensina algo maravilhoso de como devemos viver neste mundo. Ele falou: devemos agir como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. É assim que o cristão deve viver neste mundo. Primeiro, devemos agir, fazer a nossa parte, trabalhar pelo reino de Deus, semear este reino com o nosso serviço, com o nosso testemunho de fé, com a nossa doação pelo bem deste mundo. Agora, por outro lado, devemos rezar, e rezar muito, porque reconhecemos que sem a graça de Deus nada podemos e nada somos. Foi aquilo que a igreja nos fez rezar na oração inicial, que eu gostaria de relembrar para vocês. Olha o que a igreja nos fez rezar logo no início desta Santa Missa. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça. Nada podemos em nossa fraqueza, e por isso, a cada instante, mesmo com todo o nosso trabalho, mesmo com toda a nossa doação pelo reino de Deus, devemos reconhecer que precisamos do socorro da graça de Deus. A grande esperança cristã é a certeza que o resultado do crescimento do reino de Deus, o resultado final, independe de nossas forças, de nossos sucessos ou de nossos fracassos. É Deus acima de tudo que faz o seu reino crescer e que fará este reino atingir a sua plenitude no fim dos tempos. A verdade é essa, caríssimos irmãos: Deus quer contar com a nossa colaboração. Ao longo de toda a história da salvação, a gente percebe que Deus nunca quis trabalhar sozinho, mesmo que Ele não precise de nós, mas Ele nunca quis trabalhar sozinho. Como é que Ele começa a formar o seu povo? Chamando um homem já de idade avançada, que não podia ter filhos porque a sua esposa era estéril. Quem era este homem? Abraão. E Deus concede uma descendência para Abraão, e dessa descendência Deus forma um grande povo, faz aliança com este povo se torna escravo no Egito,
E como é que Deus vai libertar este povo? Escolhendo um fugitivo da corte do faraó, Moisés. E Deus escolhe Moisés para ajudar na libertação daquele povo, até que deste povo vem o Salvador. O Criador depende do sim de uma criatura, uma pobre virgem de Nazaré, para que o Salvador venha até nós. E quando Jesus chega, a primeira coisa que Jesus faz é também chamar colaboradores para caminhar com Ele, os 12 apóstolos. Deus quer contar com a nossa colaboração, sim, para o crescimento do seu reino, mas que bom que Deus não depende de nós. Deus não depende de nós para que o seu reino aconteça no meio deste mundo. O trabalho de semear é nosso, mas quem faz dar frutos, a semente é Deus. A única coisa que Deus pede de nós, caríssimos irmãos, é que semeemos o reino de Deus neste mundo, com a nossa fé, com o nosso testemunho, com o nosso serviço pelo bem de nossos irmãos. Às vezes ficamos muito desapontados com a falta de resultado em nossa missão. A gente gostaria que todos da nossa casa se convertessem. A gente gostaria que a nossa missão fosse mais fecunda, que o testemunho da nossa fé desse mais frutos, que mais pessoas se convertessem em nossa volta. E às vezes ficamos meio desanimados com a falta de resultado. O resultado não depende de você, não. O resultado não depende de mim, não. Mesmo que eu esteja aqui pregando a palavra de Deus, o resultado depende de Deus. A única coisa que Ele pede de nós: não desanimemos, não deixemos de semear o reino, porque no final Deus vai garantir os frutos. Ele só pede isso de você e de mim. Por favor, continue semeando. Continue semeando o reino de Deus em sua volta. A segunda parábola que Jesus conta é a do grãozinho de mostarda, considerada a menor das sementes, mas por ser tão cheia de vida, que ao desabrochar se torna a maior de todas as hortaliças, onde até os pássaros se aninham. Não foi assim que começou a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não começou grande, não começou de forma ostensiva, começou pequena, com aquela criança, nascida em Belém, que depois se tornou pregador de Nazaré, mas que terminou a sua vida condenado à morte numa cruz. E Jesus chama 12 homens para iniciar a sua igreja, a maioria deles pescadores, homens pobres, sem estudo, ninguém dava nada por eles. Foi assim que começou a igreja, começou na cruz, nasceu do coração transpassado de Jesus. Mas depois que Jesus envia o Espírito Santo sobre aqueles homens, eles pregaram o Evangelho por toda parte, inflamados pelo fogo do Espírito, inflamados pelo fogo do amor de Deus. Aqueles homens não viveram mais para eles mesmos, viveram apenas para anunciar o reino de Deus, pregaram o Evangelho em todos os cantos, enfrentaram todo tipo de perseguições, de sofrimentos, passaram pelo martírio. E hoje essa igreja estende as suas folhagens
pelo mundo inteiro, como uma grande árvore, e pássaros do mundo inteiro, ou seja, povos de todas as raças e nações, encontram nessa igreja abrigo, descanso, consolo, amparo, esperança, porque essa igreja é o corpo de Cristo na história, é o sinal claro do reino de Deus no meio do mundo, e é através dessa igreja de Cristo que o reino de Deus continua sendo semeado e plantado no mundo, no coração dos homens. Se não fosse a igreja, nem saberíamos quem é o Cristo, e nem saberíamos que o reino de Deus já chegou para nós. A igreja que anuncia o evangelho do reino, a igreja que celebra os sacramentos do reino, principalmente a Eucaristia, a igreja que nos apresenta o testemunho dos santos e dos mártires que deram a vida pelo evangelho, é essa igreja que quer fecundar cada vez mais em nós a semente do reino de Deus, e é essa igreja que nos encaminha para a plenitude deste reino na glória dos céus. Ela é essa arca de salvação que Jesus deixou para o mundo. Fora dessa igreja não conseguiremos nos salvar. É ela que aponta o reino de Deus para nós. Ela não é o reino de Deus, porque o reino de Deus é maior do que tudo, do que qualquer realidade neste mundo. Mas a igreja, ela é sinal do reino de Deus para a humanidade. Precisamos ter um olhar mais espiritual para a igreja. Ela é muito mais do que uma associação de pessoas, do que uma instituição humana. Ela é perfeita na sua doutrina, ela é perfeita nos seus ensinamentos, porque é o evangelho de Cristo que a igreja prega. Ela é santa porque tem Cristo como a sua pedra angular. Ela é santa porque celebra os sacramentos que Cristo deixou para ela. Ela é santa pelo batismo que ela administra para todas as criaturas. Ela não é uma instituição meramente humana, ela é divina. Por isso tem uma heresia que alguns pregadores começaram a ensinar para o povo, que a gente não deve acolher no coração. Quando se fala, a igreja é santa e pecadora, nada disso. A igreja não é pecadora. Pecadores somos nós, filhos dessa igreja, que mancha essa igreja com o nosso pecado, com a nossa infidelidade ao Cristo. Nós, filhos dessa igreja, membros deste corpo de Cristo, é que manchamos essa igreja com o nosso pecado. Mas ela é santa, porque ela brotou do coração de Jesus, e é o Espírito santificador que conduz essa igreja ao longo dos séculos. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, né? Porque ele é santo, ele com 5 anos de idade já falava para os seus pais que queria ser sacerdote, e quando é chamado de Deus, não morre. Com 11 anos ele já havia entrado no seminário, com 23 anos de idade já era sacerdote, depois se tornou bispo, cardeal, papa e santo, completou a sua corrida, combateu o bom combate, e no seu leito de morte, ele disse essas últimas palavras: meu Deus, como havereis de vos agradecer, porque desde cedo me introduzistes nesse mundo fantástico de sua igreja. Que grande graça
nela eu pude viver e nela eu morrerei. É esse olhar espiritual de fé e de esperança que devemos ter para a história, que devemos ter para a Igreja de Cristo. O mundo não está entregue ao caos e nem ao mal. Quem trabalha sem cessar e silenciosamente para a salvação deste mundo é Deus. Ele é o nosso divino agricultor, que quis nos deixar a sua igreja como um sinal visível do seu reino. Porque se essa igreja se tornou uma árvore que estende os seus ramos, suas folhagens pelos quatro cantos deste mundo, quem somos nós cristãos? Muitas vezes somos estes pássaros feridos, buscando um lugar para fazer o nosso ninho, para encontrar descanso. Somos pássaros feridos, pássaros atribulados, pássaros que muitas vezes, no meio de certas provações, a gente perde até o rumo, a gente nem sabe para onde voar. Somos pássaros cansados pelas lutas do dia a dia. Mas aí que está a boa nova deste evangelho de hoje. Pássaros feridos, pássaros cansados, pássaros atribulados, mas nós temos onde achar repouso, nós temos onde encontrar descanso e renovar nossas forças. É no seio dessa igreja que Jesus deixou no mundo como sinal do seu reino. E enquanto não chega a plenitude do reino de Deus, com toda a sua força e poder, isso só vai acontecer no fim dos tempos. Então, caríssimos irmãos, esse tempo que vivemos aqui neste mundo, é o tempo em que devemos deixar o Cristo plantar cada vez mais em nós a semente do seu reino. É o tempo em que devemos deixar o Cristo como esse divino agricultor a trabalhar cada vez mais no terreno do nosso coração. O que a igreja mais quer fazer é santos. E por isso, nós devemos cada vez mais deixar que Deus trabalhe com a sua graça e nos santifique. Não podemos continuar as mesmas pessoas. Passa ano, entra ano e a gente não muda de vida, e a gente não se converte, e a gente não dá frutos de santidade. Que é isso? Que caminhada de cristãos é essa? A igreja existe para nos santificar. O tempo que nós temos neste mundo é para a nossa conversão. Os santos, na vida da igreja, eles que já se encontram na comunhão da glória de Deus, na igreja triunfante, a igreja celeste, os santos são o maior sinal do reino de Deus no meio deste mundo. Quer saber o que Deus é capaz de fazer numa alma que se abre de forma generosa, para que a sua graça trabalhe dentro de si? Olhe para a vida dos santos. Quer saber a maravilha que é quando alguém acolhe o reino de Deus de forma generosa na sua vida? Olhe para a vida dos santos, como o santo que estamos celebrando hoje, Santo Antônio de Pádua. Os portugueses defendem, ele não é de Pádua, ele é de Lisboa. E os italianos também continuam defendendo, ele é de Pádua sim, porque ele morreu aqui na Itália. E aí São João Paulo II um dia resolveu essa questão, celebrando
no dia de Santo Antônio em Pádua, ele disse: Santo Antônio não é nem de Lisboa e nem de Pádua, ele é do povo. Pronto, resolvida a questão. Os santos pertencem ao povo de Deus. E quando a gente olha para a vida de Santo Antônio, a gente vê alguém que passou tão pouco tempo neste mundo, morreu com 35 anos de idade, mas não ficou em dívida em nada para com Deus. Soube aproveitar o pouco tempo que ele teve para deixar Deus plantar o seu reino dentro de sua alma. Santo Antônio de Pádua, como é que ele descobre a sua grande vocação? Ele já era um convertido. Frei Ferdinando, que vivia no mosteiro em Coimbra, na ordem dos agostinianos, e ali, bem jovem, 20 e poucos anos de idade, já ilustre, doutor em teologia, professor nos assuntos sagrados, nas coisas de Deus, vivia tranquilamente no seu mosteiro, mas ainda não era a vocação que Deus tinha pensado para ele. E um dia, 5 frades da família do pobre de Assis passa pelo convento de Santo Antônio. Santo Antônio perguntou: aonde esses homens estão indo? Eles vestidos praticamente de saco, né? Aquele cobertor rústico, marrom, com sandálias nos pés. Responderam para o Frei Ferdinando, que ainda não era o Santo Antônio: nós estamos indo para Marrocos, vamos pregar o Evangelho para os muçulmanos. E sorrindo, falaram ainda para o Frei Ferdinando: e lá vamos dar a nossa vida pelo Evangelho. Porque era quase certo pregar o Evangelho para os muçulmanos, como é ainda hoje, hein? Era quase certo de sofrer o martírio, e de fato aconteceu. Na volta, aqueles frades passaram de novo no convento de Santo Antônio, só que agora trazidos em 5 caixões. Realmente deram a vida pelo anúncio do Evangelho naquelas terras muçulmanas. Isso impactou a vida de Frei Ferdinando, e ele descobriu que o reino de Deus é feito de uma profunda doação pela salvação das almas. Abandona o convento de Portugal, em Coimbra, e entra para a família do pobre de Assis, a família franciscana. Recebe o nome de Antônio e se torna o maior pregador do Evangelho depois do apóstolo São Paulo. Até hoje não teve um pregador do Evangelho que foi tão grandioso como Santo Antônio. Muitos até diziam: se queimassem todas as Bíblias do mundo, peça a Santo Antônio que ele pode reescrevê-la, porque ele conhecia a palavra de Deus do início ao fim, frase por frase. Depois de um tempo da sua morte, quando foram analisar os seus restos mortais, descobriram coisas maravilhosas de Santo Antônio. Primeiro, tendo passado já alguns anos da sua morte, quando foram ver, a sua língua estava intacta, como está ainda hoje, num grande relicário em Pádua. Suas cordas vocais estavam intactas. Deus quis deixar esse sinal. Aquele que foi o grande pregador do Evangelho
Tenha a sua língua preservada até hoje. Porque na verdade o que apodrece a nossa língua é a fofoca, né? O que apodrece a nossa língua é a fofoca. E assim, a maior fama que este santo merece, por favor, meus irmãos, não é a fama de santo casamenteiro, não. Não faça isso com Santo Antônio. Por isso que muita mulher não conseguiu se casar até hoje. Fica pedindo para Santo Antônio, pedindo, e essa não é a missão dele. A maior fama que Santo Antônio merece é a de santo pregador do Evangelho. O maior pregador do Evangelho, depois de São Paulo. E ainda, analisando os restos mortais deste grande santo, os médicos ficaram impressionados quando viram o estado dos ossos, dos seus tornozelos e dos seus joelhos. Estavam tão gastos, tão corroídos, que os médicos falaram: este santo andou centenas e centenas e centenas e centenas de quilômetros a pé. Foi por isso que esse homem morreu com 35 anos de idade, esgotado em suas forças, porque andou por todo lado, anunciando o reino de Deus, trabalhando pelo bem dos seus irmãos, pelo bem do próximo. E quer melhor maneira de terminar a nossa vida, de gastar a nossa vida neste mundo, do que nos consumindo pelo reino de Deus? Que o testemunho de Santo Antônio nos converta um pouco mais, e a exemplo dos santos, que deixemos Deus plantar cada vez mais o seu reino dentro de nós, para que nós nos tornemos mesmos um sinal do reino de Deus no meio do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.